Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é o que foi o golpe de 1964. Coordenada histórica de retrocesso, o golpe civil-militar de 1964 contém duas dimensões bastante evidentes a um primeiro olhar. A primeira dessas divisões diz respeito à criação de um aparato repressivo que prendeu, torturou e matou os brasileiros que a ele se opuseram. A segunda dimensão concerne ao lançamento de um projeto nacional de desenvolvimento que logrou alcançar altos níveis de crescimento do PIB, mas que, ao mesmo tempo, teve a capacidade de aprofundar desigualdades históricas que já se manifestavam desde antes, né? Deixando sequelas que até hoje se projetam sobre a paisagem social brasileira, inclusive nas grandes cidades que exibem bolsões de pobreza e criminalidade. Curiosamente, para nosso espanto, há brasileiros que 60 anos após a declaração do golpe continuam se identificando com essa experiência, reivindicando para si a defesa do golpe. São geralmente ligados a organizações de extrema-direita ou eleitores bolsonaristas. Um sintoma muito preocupante que nos faz levar, ou melhor, nos faz pensar na ideia de ativar a memória histórica para impedir que esses fatos se repitam. Para auxiliar nessa tarefa, eu estou presente aqui hoje, online, com um dos mais destacados participantes da resistência à ditadura. Eu me refiro ao Pedro Celestino. Ele é engenheiro, foi presidente do Clube de Engenharia e dirigente do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, durante os chamados Anos de Chumbo. Indo direto ao assunto, caro Pedro, o que foi o golpe de 1964? Olha, bom dia, Marcelo. É sempre bom trocar ideias com você. Nós não podemos falar de 64 sem situar o contexto histórico em que ocorreu. O Brasil viveu de 1500 a 1930 vinculado a um processo de aproveitamento exclusivo dos seus recursos naturais. Isso aconteceu com o pau-brasil, aconteceu com a cana-de-açúcar, aconteceu com o café, com o cacau, com a borracha, num curto período. Mas o que nos caracterizava, essencialmente, era sermos produtores e exportadores de matérias-primas. A nossa vinculação era totalmente externa, seja Portugal, seja Inglaterra, seja os Estados Unidos já no século XX. A Revolução de 30 foi um marco nesse processo, porque significou uma ruptura profunda com todo esse período que vinha do Brasil colônia, iniciando-se então um vigoroso processo de transformação do país em todos os planos, no plano econômico, no plano político, no social. Não é? A fundação do Estado moderno brasileiro, e isso ensejou o desenvolvimento da indústria leve. A princípio, a indústria têxtil empregava muita mão de obra pouco qualificada, indústria de mineração.
E nós tínhamos um gargalo que era a ausência de produção de aço, a ausência de energia elétrica, a ausência de derivados de petróleo e petroquímicos. Nós não tínhamos os insumos essenciais à industrialização, a um desenvolvimento vigoroso. Vargas simbolizou a luta pela nossa autonomia nessas três áreas essenciais, contando com o apoio da nossa indústria nascente e crescente. Isso deflagrou um processo de choque com os interesses dominantes no Brasil, uma disputa por hegemonia, em que, de um lado, estavam as forças vinculadas ao processo histórico de produção e exportação de matérias-primas. E, de outro lado, essas forças nascentes. O choque de hegemonia se dava essencialmente entre essa indústria nascente e crescente e os setores agrários e comerciais vinculados à exportação. Choque que levou, em 54, ao suicídio de Vargas, ao golpe de 54, que, entretanto, durou pouco porque não conseguiu se sustentar politicamente. Nós tínhamos um processo de escolha de presidente 1 ano e 2 meses depois, e nessa eleição sagrou-se vencedor Juscelino Kubitschek, que fora governador de Minas, com a proposta de levar adiante o que Vargas propusera durante seu mandato, com uma diferença essencial. Enquanto o processo político brasileiro dos anos 30, o suicídio de Vargas, tinha como característica principal um antagonismo muito grande entre os setores nacionais identificados com a indústria e o capital estrangeiro, essencialmente o norte-americano, naquela ocasião. Juscelino, que teve sua posse conturbada por movimentos militares que tentavam impedi-la, optou por um caminho distinto, que foi a de buscar associação com capitais europeus e japoneses para ancorar neles o nosso processo de industrialização, deixando de lado a vinculação com os Estados Unidos, que até aquela ocasião não viam com bons olhos a industrialização brasileira. Juscelino, com seu programa de metas de 50 anos em 5, deu um impulso vigoroso à geração de energia elétrica, à siderurgia, buscando associação com capitais japoneses, com capitais italianos, com capitais belgas, a siderurgia, e apoiou decididamente a expansão da Petrobras, que fora criada ao final do período Vargas, em outubro de 53, e Vargas suicidou-se em agosto de 54. Esse choque entre as forças interessadas no desenvolvimento acelerado do país e as forças do atraso é que se reproduziu nos anos seguintes. Jânio Quadros se elege apoiado nas forças, digamos, do atraso,
mas como tinha um apelo popular muito forte, busca um rumo independente para a nossa política externa, mantendo nesse sentido o que começara a se vislumbrar no governo Juscelino, com o Negrão de Lima no Ministério das Relações Exteriores. É importante ressaltar isso. A política externa brasileira passou a ser uma política externa mais independente por uma necessidade da nossa indústria, que necessitava de mercados no exterior para colocar seus excedentes de produção. Isso dava base à proposição de política externa independente, que foi gestada no governo Juscelino, desenvolvida no governo Jânio Quadros e aí consolidada no governo João Goulart, após a renúncia do Jânio. Vejam vocês que Jânio, ao renunciar, reaviva esse conflito entre as forças do atraso e as forças do desenvolvimento. Ainda mais, tivemos, nesse período, a Revolução de Cuba, a Revolução Cubana, com impacto profundo em toda a América Latina, e a resposta americana à tentativa de invasão de Cuba fracassada, a crise dos mísseis com a União Soviética em 62, quando a União Soviética buscou aproximar seus mísseis balísticos da costa americana, quase nos levando à Terceira Guerra Mundial. O acordo foi feito retirando-se os mísseis de Cuba, ao mesmo tempo em que os americanos retiraram mísseis estacionados na Turquia, a pouca distância também dos centros de poder da União Soviética. Período de grande agitação, tendo sempre este foco: desenvolvimento e atraso. Muito bem. João Goulart era uma liderança egressa do período de Vargas, com uma característica essencialmente populista, trabalhando muito o movimento sindical. Foi ministro do Trabalho de Vargas e, na sua gestão, o salário mínimo teve um aumento de 100%, inédito na nossa história, de uma tacada só dobrar de valor. E isso levou à sua queda do ministério, pressionado por militares e pela oposição no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados. Vargas tinha uma vinculação forte com a cúpula do movimento sindical brasileiro, e, nesse instante, era uma cúpula que tinha forte influência do Partido Comunista Brasileiro, que, embora clandestino, vivia, digamos, numa situação de semi-legalidade desde 58, quando Juscelino rompeu com a FMI e imprimiu ao seu governo justamente a marca da política externa independente, lançando uma operação de desenvolvimento da América Latina, Operação Pan-Americana, que foi posteriormente incorporada no governo de John Kennedy com o nome de Aliança para o Progresso. Essa vinculação estreita de Jango com a esquerda e com os comunistas alvoroçou a direita conservadora militar, levando o país a uma grande instabilidade. Instabilidade essa que vinha também de atitudes do governo complacentes com a anarquia. Não é? Houve um levante de sargentos em setembro de 63, por conta da insatisfação deles
pelo fato de vários colegas terem sido eleitos como deputados estaduais e deputado federal nas eleições de 62 e terem sido cassados porque a Constituição de 46 vedava o registro de praças de pré em partidos políticos. E, com essa alegação, os mandatos desses sargentos foram cassados. Eles se rebelaram em Brasília em setembro de 63 e a repressão àquele movimento foi feita com panos quentes, quer dizer, não se assumiu uma atitude que é essencial no trato com qualquer força armada, que é de preservar a hierarquia e disciplina. Força armada sem hierarquia, sem disciplina, vira bando desde a sociedade tribal. O governo ali agiu de uma forma complacente. Mais adiante, em outubro, faz uma proposta de estado de sítio desastrosa e desastrada, que levaria à intervenção, tanto aqui no Rio, o estado da Guanabara, governado pelo Lacerda, Carlos Lacerda, como também poderia chegar à intervenção em Pernambuco, governado por Miguel Arraes, naquela época o maior expoente da esquerda brasileira. Devo lembrar que essa questão de intervenção em estados é uma questão espinhosa desde a Revolução de 30, porque foi um expediente muito utilizado pelo Poder Executivo Federal durante a chamada República Velha, que vigeu da proclamação da República à Revolução de 30. Então, a ameaça de Jango de chegar ao recurso do estado de sítio colocou a direita e a esquerda contra ele no Congresso. Estou mostrando com vocês o clima que existia no país naquela ocasião, um clima de radicalização crescente e extrema, com uma repercussão militar também muito grande. Setores militares alinhados com o governo e, já àquela altura, setores militares abertamente conspirando contra o governo. A tal ponto que nós chegamos, nos primeiros meses de 64, com a sociedade toda conformada com a ideia de que haveria um golpe. Não se sabia se seria um golpe de direita ou de esquerda, mas algum golpe haveria, porque no meio de toda essa radicalização temos o papel de Leonel Brizola, que se elegera deputado federal pela Guanabara com 1/3 de votos dos eleitores do Estado, o que significa uma votação inédita na nossa história. Quer dizer, Guanabara tinha 1 milhão e pouco de eleitores e o Brizola teve mais de 300 mil votos. Uma votação extraordinária. Brizola se caracterizava naquela ocasião por uma postura absolutamente radical, até chegar ao slogan reformas na lei ou na marra. Quer dizer, nós que tínhamos a bandeira da democracia do nosso lado, em 61, quando, da renúncia do Jango, setores de direita militar tentaram impedir a sua posse, a bandeira da democracia ficou com o nosso campo. Por força da ação extremista de Brizola, de Julião com as ligas camponesas no Nordeste, não entendendo
que a raiz do governo de Pernambuco fazia o que era possível naquelas circunstâncias, desapropriando usinas, desapropriando latifúndios improdutivos, Julião, com as ligas camponesas, buscava reproduzir oniricamente os feitos da Revolução Cubana. E Brizola se lançava abertamente a uma campanha para suceder João Goulart, dizendo que cunhado não é parente, Brizola para presidente, porque ele era casado com uma irmã do presidente da República e, por conta disso, inelegível para disputar um mandato de presidente da República. Situação muito complexa, levando a setores importantes das classes dominantes a se posicionarem contra o governo, mas não diretamente articulando a sua derrubada. O que a grande preocupação que existia era com a manutenção do calendário eleitoral, ameaçado pelo radicalismo de Brizola e Julião, pela tolerância de Jango com a ideia de reeleição e pela direita com os setores radicais que queriam retirá-lo da presidência da República. Tínhamos aí uma grande incógnita do meio político, porque Juscelino estava em campanha aberta para a presidência da República desde o dia em que passou a faixa para o Jânio Quadros. Juscelino via o agravamento das tensões com muita preocupação, porque isso liquidaria com o projeto pessoal dele. Via com desconfiança a ação do Jango, via com desconfiança a ação do Brizola, portanto, pela esquerda estava preocupado com a evolução dos acontecimentos, e via também pela direita a radicalização que poderia levar a uma ruptura militar que poderia colocar por terra a sua pretensão de voltar à presidência. Esse era o ambiente político que nós vivíamos nos primeiros meses de 64. João Goulart tinha, não obstante todas essas complicações, tinha lançado um plano trienal elaborado sob a coordenação de um dos nossos mais brilhantes economistas, Sérgio Furtado, tinha colocado no Ministério da Fazenda o ex-governador de São Paulo, Carvalho Pinto, que também era muito respeitado, era um homem ligado profundamente às classes produtoras em São Paulo, um dos raríssimos ministros da Fazenda que tivemos ao longo de toda a nossa história, não vinculado direta ou indiretamente ao capital financeiro internacional. Esse homem, Carvalho Pinto, ministro de João Goulart, atacado desde o dia em que assumiu o Ministério da Fazenda, porque o General Brizola que queria o lugar dele. Essa visão de não entender o processo político que nós vivíamos, que era um processo em que havia uma radicalização de forças que poderia desembocar em um desfecho indesejado por todas as forças políticas, isso atingiu também a liderança do Partido Comunista, à época a maior organização da esquerda, que tinha profunda influência em todo o campo da esquerda no Brasil. A direção do Partido Comunista hesitava entre dois caminhos, entre apoiar a radicalização
e a de frear a radicalização, buscando aglutinar o campo democrático e o campo progressista em torno da posição de João Goulart. Essa incapacidade do Partido Comunista definir uma orientação clara, não só para os seus militantes, que eram poucos, mas pela influência que tinha na sociedade, foi um dos fatores importantes para a derrota do campo progressista em 64. Prestes era a maior liderança do Partido Comunista. Em março de 64, faz um discurso na BI dizendo que os comunistas estavam no governo, embora ainda não estivessem no poder. Uma bravata, sem a menor base na realidade, sem o menor fundamento, uma visão onírica, eu diria, que teve um efeito profundo. A direita pegou esse pronunciamento e reproduziu com os meios de que dispunha à época por todo o país, incendiando os setores conservadores, especialmente as camadas médias, que saíram às ruas aqui no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Natal, em Recife, em marchas da família com Deus pela liberdade, e com velas acesas. Quer dizer, colocou um dilema que não era o dilema real da sociedade. O dilema que existia na sociedade era entre reformas democráticas para avançar com o desenvolvimento econômico, político e social do país, e as forças do atraso que buscavam impedir o avanço do nosso país, o avanço da sociedade. Deslocou-se essa luta para um campo subjetivo do comunismo e do anticomunismo, da propriedade privada e da propriedade coletiva. Nada a ver com a realidade do cotidiano da sociedade. Esse erro é um erro da direção do Partido Comunista Brasileiro, principal força do campo progressista brasileiro, que não orientou a sociedade com a visão que seria correta: juntar fileiras em torno do presidente da República com a bandeira da democracia para lutar por reformas que destravassem o nosso desenvolvimento, as chamadas reformas de base, consubstanciadas no programa do Plano Trienal desenvolvido sob orientação de Celso Furtado. Vem aí o comício do dia 13 de março, em que João Goulart, numa grande manifestação de massas, claro que com apoio decidido de sindicatos, do governo, se mobiliza muita gente. Jango faz um discurso ainda contido nos termos da realidade, mas radicaliza propostas de encampação de refinarias, de reforma agrária ao longo dos eixos das principais rodovias federais, por aí vai. Já um discurso em que claramente busca emparedar o Congresso Nacional. Dias depois, Juscelino lança sua candidatura a presidente em uma cerimônia no Teatro Municipal, abarrotado. Peraí, deixa eu tirar o som aqui. Abarrotado de gente, com a proposta que seria a proposta do João Goulart, a proposta de reformas democráticas que possibilitassem destravar o desenvolvimento brasileiro.
Jango, a essa altura, tinha ainda, segundo o Ibope, mais de 60% de apoio popular. Jango tinha saído da eleição de 62 com o seu partido PTB com mais de um terço das cadeiras da Câmara dos Deputados. O melhor desempenho já tido até então por partidos vinculados ao campo progressista. Com tudo isso, a tensão continua a se agravar e chegamos a 64 com uma aventura militar patrocinada por Mourão Filho, saindo inopinadamente de Juiz de Fora, com recrutas recém-incorporados, que não sabiam dar um tiro, e sob a perplexidade geral de todo o meio político, de todo o meio militar, esta quartelada do Mourão Filho deu certo. Deu certo. Sem um tiro, conseguiu desarticular todo o esquema político e militar articulado por João Goulart. Aí tem inúmeros documentos e livros sobre o golpe de 64, mas, na verdade, esse golpe ele não foi um golpe para implantar a ditadura. Não teve essa característica de ser um golpe voltado para a ditadura. Era um golpe, na sua origem, muito mais voltado para, aspas, impedir a colonização do Brasil e garantir eleições livres em 65. Por que saiu o Mourão e teve condição de ganhar? Era uma quartelada. Por quê? Só por uma razão. Só por uma razão. O Jango poderia cair um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, se não mudasse o rumo do seu governo, principalmente da articulação política. Caiu porque foi a reunião dos sargentos no dia 30 de março. Essa foi a pá de cal. Por quê? As Forças Armadas estavam unidas e coesas em torno de seus chefes. Como eu disse antes, hierarquia e disciplina. Quando o Jango vai a uma assembleia de sargentos e subverte a hierarquia, defende o direito de voto dos sargentos, né, passando por cima da Constituição de 46, ele deu a palavra de ordem para quem não estava interessado em quartelada. Garantir a sobrevivência das instituições, a hierarquia e a disciplina. Essa foi a única palavra, essa bandeira, hierarquia e disciplina, 2 palavras, que possibilitou unificar as Forças Armadas, especialmente o Exército, em torno da necessidade de tirar o João Goulart do poder. E ele foi alertado. Foi alertado por lideranças políticas, por lideranças militares, de que não poderia ir à Assembleia de Sargentos. Ele já tinha se desgastado enormemente ao dar anistia a revoltosos da Marinha, que se rebelaram sob a liderança de um provocador, que posteriormente se soube ser agente da CIA, o famoso Cabo Anselmo, e ele, João Goulart, também manifestou uma complacência com a indisciplina inadmissível para qualquer militar. Ao invés de sustentar a punição dos revoltosos abrigados
no Sindicato dos Metalúrgicos, ou dos Têxteis do Rio de Janeiro, acho que foi dos Têxteis, preferiu anistiar os revoltosos e mudar o seu ministro da Marinha, colocando toda a oficialidade da Marinha contra o seu governo naquela ocasião. Não iria longe porque a Marinha sair do porto não atraca, mas, de qualquer jeito, era uma fratura importante na unidade militar. O que aconteceu depois foi que as forças políticas, tomadas de surpresa pelo sucesso da quartelada, tiveram que rapidamente se compor para impedir um vazio institucional. E a grande preocupação era impedir que os militares ficassem no poder. E aí eu vou contar para vocês um episódio que é importantíssimo e fundamental nessa história. Um elemento decisivo na articulação militar foi a adesão do general Cruel, que tinha sido ministro da guerra e era comandante do segundo exército. Naquele tempo, quem era ministro podia deixar de ser ministro e voltava para a tropa. Hoje em dia, não. Se é ministro ou comandante, deixa de ser comandante e vai para casa. Uma das reformas corretas que o Castelo Branco adotou quando foi presidente da República. Muito bem. O Cruel, quando aderiu ao golpe, porque o Cruel fizeram ao Jango a exigência de quem era amigo, a exigência de tirar o CGT do governo, afastar os comunistas, enfim, fizeram exigências que levariam o presidente da República a ser praticamente tutelado por ele, não é? E o Jango não topou, ele então aderiu. Quando ele encontra com o comandante do primeiro exército em Resende, na época comandado pelo general Garrastazu, que depois foi presidente, Garrastazu Médici, o nome de guerra dele era Garrastazu, os dois se põem de acordo. Que o âncora, que era o comandante do primeiro exército, disse ao Cru que o Jango topava as condições dele. Ele disse, então vamos acabar com o Mourão. Acertaram os ponteiros e saíram cada um para o seu canto. Ainda na academia, há uma edição extraordinária do Repórter S, que diz que o coronel Montanha tinha tomado o Forte Copacabana e o Jango tinha saído do Rio com destino ignorado. Aí o âncora diz para o Cruel, e aí, o que eu faço? O Cruel diz para ele, vai para o Rio, passa o comando do Exército para o Costa Silva, que é o mais antigo. O general Costa Silva não tinha tropa, estava num departamento de pessoal, tinha uma grande mesa e um ajudante de ordem. Por que o Cruel fez isso? Fez isso porque o Cruel imaginou controlar o Costa Silva. Costa Silva era jogador, mulherengo, era um mau oficial. Vocês vão ler na biografia do Geisel, feita pela Celina Araújo, o Geisel se refere ao Costa Silva dessa maneira, ele era conhecido no Exército. E o Cruel tinha ambições próprias. O Cruel disse, eu ponho o Costa Silva, eu controlo o Costa Silva. Lê do engano. Costa Silva era tudo isso que ele dizia, mas era trupier. Sentou lá e disse, daqui não sai, ninguém me tira. Virou primeiro ministro da guerra com o Castelo e depois acabou presidente da República. Isso é a história para frente. Mas naquele instante, as forças políticas foram pegas de surpresa. E o Juscelino tinha um papel preponderante nisso, que o PTB unido e mais o PSD, que era controlado por Juscelino, lembre-se sempre que política é ou expectativa de poder ou poder. A expectativa de poder era o Juscelino. O Juscelino, com a bancada do PSD aliada do PTB, faria o presidente da República em qualquer circunstância na solução congressual.
O CRU é sondado pelo PTB para ser candidato a presidente e ficou na dele dizendo o seguinte: se for candidato à maioria, eu vou. Notem, o CRU não se dava com Castelo, com quem havia brigado quando ambos serviam a FEB, na Itália. O Juscelino não tinha se definido. Aí é procurado pelo Negrão de Lima, que tinha sido ministro das Relações Exteriores dele, foi prefeito aqui do Rio, e era muito ligado a ele. O Negrão, por dessas coincidências da vida, tinha sido padrinho de casamento do Castelo Branco, quando o Castelo servia em Belo Horizonte. O Negrão liga para o Juscelino e diz assim: eu queria que você recebesse o general Castelo. O Juscelino topou, porque era um pedido do Negrão. E recebeu na casa do Celso Ramos, irmão do Nereu Ramos, que era deputado federal por Santa Catarina. Nessa ocasião, o Juscelino, o Castelo chega e diz: meu presidente, devo ao senhor estar aqui nessa posição, porque o Juscelino é que o promoveu a general de exército contra a opinião do Lott. Foi a única ocasião em que o Lott brigou com o Juscelino, quando ele disse que o Castelo não devia ser promovido, porque o Castelo iria trair. Aí o Castelo diz ao Juscelino que era um compromisso de honra dele garantir a realização de eleições em 65 livres. O Juscelino, o projeto dele era voltar ao poder, tinha o aval do Negrão de Lima, fechou com o Castelo Branco. Esse passo foi decisivo para consolidar o Castelo Branco como o candidato das forças políticas. A única expressão política do PSD do Juscelino que não votou no Castelo Branco foi o Tancredo Neves. O Juscelino fez o Alckmin vice-presidente do PSD. E isso possibilitou que as forças que foram derrotadas em 54 e 55 chegarem ao poder com a proposta do atraso, a proposta contrária ao nosso desenvolvimento. Com Roberto Campos e Bulhões criando um plano de ação, PAEG, Plano de Ação Econômica Governamental, que era um plano recessivo e um plano de abertura indiscriminada do Brasil ao capital estrangeiro, revogaram a encampação das refinarias, revogaram a lei de remessa de lucros, tomaram várias medidas que tinham sido, ao longo dos anos 54 até o golpe, tinham sido repudiadas pelo próprio Congresso Nacional. O que fizeram de positivo foi criar um Banco Central, criaram legislação do imposto de renda, várias medidas institucionalmente corretas por aquele grupo. Mas o que é importante é que eles se colocavam frontalmente contra a visão de desenvolvimento que presidiu o Brasil de 30 até 64, com curtos interregnos, Café Filho e Jânio Quadros. Procuraram impor uma trajetória que nos colocaria numa posição sempre subalterna em relação ao interesse estrangeiro. Nos colocariam na posição de dependente de exportação de matérias-primas.
Isso durou pouco, porque era um movimento tão forte, esse movimento que se estabeleceu desde a Revolução de 30, que Costa e Silva, quando presidente da República, quando candidato, já aparece com a formulação econômica que foi a dominante de 30 a 64. Tanto com a formulação econômica, que era do desenvolvimento associado, com o setor estatal da economia forte, com o setor nacional da economia forte e com as multinacionais, como também na política externa. A política externa brasileira entre 64, pós-golpe, e 67, foi uma política externa que tinha como centro a visão anticomunista e a visão de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Frase do Juracy Magalhães, ministro das Relações Exteriores do Castelo Branco, depois da edição do Ato Institucional número 2. Então, veem vocês que é um processo em que começa como um golpe, que era um golpe que ganhou adesão maciça de forças políticas, inclusive o PSD, porque asseguraria a realização de eleições livres em 65, que eram do interesse do Juscelino, e esse golpe acaba por se transformar em uma ditadura, essa sim, como diz o nosso Marcelo, que prendeu, torturou, sequestrou e matou milhares de brasileiros. Matou centenas de brasileiros, mas torturou especialmente a juventude brasileira. Essa é a história daquele momento histórico que vocês me pediram para transmitir hoje. Perfeito, Pedro. Obrigado aí por esse esclarecedor ponto de partida do processo que culminou no golpe de 64. Eu queria saber se você tem sugestão de leitura sobre esse processo. Olha, você tem muita literatura boa sobre isso. Você tem desde o Hélio Silva, tem o Hélio Silva, você tem o Carlos Castelo Branco, você tem o Carlos Chagas, você tem os depoimentos dos próprios participantes dessa aventura golpista, tem as memórias do Mourão, tem as memórias do Cordeiro de Faria, você tem o Ronaldo Costa Couto, Heloísa Starling, eu tenho, quer dizer, tenho dezenas ou centenas de dezenas, vamos ficar, que são muito bons, que narram com detalhes todo esse processo. Quem quer se fixar em 64, tem um livrinho pouco conhecido do José Stachini, que era repórter do Estado de São Paulo, A Mobilização da Audácia, em que ele descreve, do meu modo de entender, com muita propriedade, não vi nada tão bem feito, os acontecimentos ocorridos desde a saída inopinada do Mourão Filho até a posse do Castelo Branco. Agora, na Globoplay, tem um podcast, A Ditadura Recontada, que tem muita informação transmitida pelo Hélio Gaspari. O Gaspari, ele tem o maior arquivo sobre a ditadura e publicou em 5 volumes a história da ditadura. Quem quer conhecer a história da ditadura está toda ali. É uma coleção de livros essencial. Agora, esse podcast, que é recente, só saiu o primeiro
o primeiro podcast, vai ter outros aí ao longo dessa semana ou ao longo dessa quinzena. Eu assisti o primeiro e gostei muito. Recomendo vocês a ouvi-lo. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim aí do nosso canal, da transmissão do nosso canal, melhor dizendo. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a você, Pedro, pela participação e, como sempre faço... Opa, obrigado. E, como sempre faço... Obrigado. E, como sempre faço, pedir para quem gostou, curta. Quem curtiu, se inscreva. E quem se inscreveu, que divulgue entre os amigos. Muito obrigado. Até a próxima.